Olá, amigos, como vão vocês? Tudo bom? Eu sou o Luiz Romeu e estamos aqui no Grupo Espírita Irmã Angélica, né, para falar hoje sobre o tema da esperança. Nós queremos agradecer desde já ao nosso querido amigo Santana aí pelo convite, né, de nos ter chamado aqui para falar com vocês, para conversar um pouquinho, né, sobre o tema da esperança e mandar um abraço pro Santana aí, né, para todos os amigos do GEA e dizer que Santana é o homem mais bem casado do Brasil, né? É, nosso amigo aí, sempre com os bem casados dele, né? Então, para quem se dedica tanto assim à união, né? Que já é uma base, a união na Terra já é uma base para a união divina, né? Para quem se empenha tanto, né? Para que se forme, né? Para os laços duradouros do amor, né? E o amor é a essência divina da vida, porque sem amor nada nós somos, foi por amor que Deus nos fez. Não, Santana? Isso aí, queridos amigos. Desejo já aos irmãos os votos de muita felicidade, de muita alegria, de muito amor, de muita paz. E vamos lá ao nosso tema, né? No Eclesiastes já diz que a felicidade não é desse mundo, né? Que nós não devemos procurá-la aqui. Então, se a gente não deve procurar a felicidade aqui, como se torna para a gente a vida que nós levamos aqui nesse planeta? Como fica, né? Então a gente não vai ter nenhum tipo de alegria. Lógico que nós temos alegria, lógico que nós temos felicidade, lógico que as coisas acontecem de uma forma ou de outra, mas aquela alegria plena, né, do ser, né, virtuoso e imortal, essa só depois no plano espiritual que nós iremos encontrá-la, né? Aqui na Terra não, a gente vai ter, logicamente, aí como nosso querido Santana, promotor do, do, dos encontros amorosos, né? Da efetivação dos laços terrestres aqui, né? Que podem ser até laços divinos, né? Então a pessoa quando se encontra uma pessoa amada e aquela tem os mesmos tipos de sentimentos, com certeza isso é uma alegria, né? Com o nascimento de um filho que vem para fortalecer aquela união com os filhos que chegam, isso também é uma alegria. Quando a gente tem a felicidade de nessa terra a gente é, conciliar, né, o trabalho, né, o labor, né, o suor do nosso trabalho, quando a gente junta isso com uma coisa prazerosa, né, que a gente gosta de fazer, né, que a gente sinta prazer, né, então isso também é uma alegria, né, porque nós temos que buscar o nosso sustento diário, né, o sustento da vida, da família, né, até para a gente promover alguns, né, alguns gostos que nós gostamos, né, promover, né, sair, passear, né, que tudo isso, todo mundo gosta disso também é um tipo de felicidade, né, e a gente vê que até mesmo no plano espiritual os amigos, eles trabalham, mas tem os momentos, né, de descanso, os momentos de passeio, porque tudo isso refrigera a alma, tudo isso dá um alívio e a gente volta com forças renovadas para continuarmos a nossa caminhada. Então, a gente já sabe que aqui na Terra nós não teremos uma plena felicidade, né? Se fosse, né, senão a Terra não seria um planeta de provas e expiações, né? Já seria como se fosse um mundo feliz, né? Nem de regeneração, que a regeneração, como a gente ainda está aspirando ao mundo de regeneração, mas a regeneração ainda há o mal, só que o mal, né, há muito mais bem do que mal, ao contrário de que hoje nós vivemos aqui na Terra, um planeta de provas e expiações, que há mais mal do que bem, né? Então, a gente então aqui, né, nesse planeta a gente vai ter felicidades efêmeras, felicidades, mas vamos ter muito dos labores, muitas das dificuldades, muitos, né, que são coisas até mesmo que nós achamos que são ruins, mas não são ruins. É tão somente apenas uma forma que nós temos de poder a gente a gente poder crescer, a gente poder melhorar, porque todas as dificuldades, todos os desafios e tudo que nos chegam são formas que, né, a própria providência divina nos coloca e nós mesmos nos colocamos, né, porque todos nós sabemos, né, e aí nós temos a certeza, todos nós estamos aqui, que
essa não é a primeira vez que nós estamos reencarnando, né? Que nós já tivemos vidas sucessivas e que já tivemos diversos tipos de, de, de embates, outros, que geraram consequências. Nós temos o livre-arbítrio, e desse livre-arbítrio a gente vai semeando conforme, né, a nossa vontade. O Pai nos permite isso, é um Pai bondoso, um Pai de amor, que nos dá plena liberdade de ação, só que nós temos responsabilidade da colheita, né? Quem planta espinho não pode colher flor, não é verdade, meus amigos? Então, muitas vezes, na colheita que nós estamos vivendo, né, então vem as dificuldades, vem os apertos financeiros, vem a doença limitadora, né? Vem uma série de dissabores e que muitas vezes a pessoa que está passando por uma série de dificuldades, ela não enxerga a luz no final do túnel, ela não vê a luz no final do túnel. E isso deixa, né, muitas vezes as pessoas desesperançadas, achando que estão abandonados por Deus, achando que a vida não tem sentido, né, achando que, né, a pessoa que vai levando só reverte, só reverte, só reverte direto, diversas vezes, ela, né, por muito, se não tiver uma fé forte e robusta, ela não vai ter a certeza, né? Ela vai ficar vacilante na sua fé, né? Se ela não tiver a sua fé semeada, se a gente todo dia a gente não, né, não cultivar a nossa fé, se a gente, né, não estudar, se a gente não acreditar né, nas mensagens que Jesus deixou para a gente, né, para fortalecer a nossa fé, a gente não vai crer, né? E aí vem aquelas ideias materialistas que o importante é ser feliz agora, não importa como, e muitas vezes a pessoa, para ser feliz, ela passa por cima de outras pessoas, ela usa de um monte de coisas vis para alcançar o seu objetivo, não importando, né, se para isso terá que fazer atos ilícitos, né, comprometendo muito mais ainda a sua caminhada, né? Então, como eu peguei aqui do capítulo 11, a fé transporta a montanha, que, né, que a fé, a mãe da esperança e da caridade, né? Então, para ter esperança tem que ter fé, porque a fé é filha da esperança, a esperança é filha da fé, perdão, a esperança é filha da fé. Então, né, começa aqui dizendo, para ser proveitosa, a fé deve ser ativa, não pode entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Ou seja, quais são os filhos da fé? A esperança e a caridade. São uma consequência da fé. São essas três virtudes que formam uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor, né? Deus não veio primeiramente através de Moisés, né, trazendo, né, para ele a tábua dos 10 mandamentos, com um código seguro, que se cumprindo esse código a gente estaria numa vida segura, né? E depois disso vieram diversos profetas anunciando, falando, dando princípios, até que chega Jesus e nos dá a lei de amor. A lei de amor que nós temos, né, que basear, né, a lei de amor. Já não somos tão brutos como éramos na época de Moisés, já não somos tão ignorantes, né, como éramos naquela época. E agora o amor vem nos resgatar, vem chamar o nosso coração, vem trazer, né, a gente de volta ao Pai, né? Se não tivesse fé, que esperarias? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? A fé divina, a inspiração de Deus, desperta todos os instintos nobres que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, portanto, que essa paz seja forte e durável, porque, se a mais ligeira dúvida vier a abalá-la, que será do edifício que sobre ela construís? Levantai, pois, esse edifício sobre alicerces inamovíveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e a zombaria dos incrédulos, visto que a fé
não afronta o ridículo dos homens, não é a fé verdadeira. É porque muitas vezes a gente, né, vai falar dos nossos princípios, né, da forma da gente se comportar, e muitas vezes a gente vai ver pessoas que vão dizer para mim, para que isso é bobagem, deixa isso para lá, é isso, tá acontecendo agora uma coisa ali, deixa, né, não vai para aquele seu trabalho não, que você se comprometeu no centro de ajuda, de distribuição de sopa, para uma vez só, qual a importância disso? Estudo sexta-feira, não, tem um festão, nossa, você vai perder esse festão, né? E quantas vezes nós somos distraídos na estrada da vida, né, por pequenos prazeres que, que vêm no sentido de nos tirar da estrada real. Não estou dizendo que com isso nós não devemos participar das festas familiares, dos aniversários, mas uma vez que a gente começa a estudar, uma vez que a gente começa a entender as leis dos pais, nós vamos percebendo o que é o mais importante, o que devemos fazer, né? E todo desvio do caminho reto, todas as vezes que a gente se desvia do caminho reto, né? Logicamente, uma pessoa muito querida para você, importante, naquele dia, né, a gente não estaremos. Mas por qualquer coisa, vai ter um show do cantor X naquele dia. A gente sabe que um show a gente pode ir em qualquer momento. Diferente no casamento, com certeza que a pessoa, a gente queira que case, ela tenha acertado o caso e viva feliz com a pessoa que ela escolheu e que seja somente aquela vez, né, que vai casar, que quer que a família esteja presente. Há gradações, não estou falando, né, mas quantos se seduzem, né, por coisas que são corriqueiras e depois ela poderia ver depois, né? Que ela poderia ter em outra oportunidade, um momento de descanso, naqueles momentos que nós temos de lazer. Então, as nossas atitudes positivas são atitudes que fortalecem a nossa fé. E quando a gente tem a fé, a gente mantém a esperança. Para quê? Para a gente suportar os momentos de adversidades da vida. Para a gente, quando a gente mantém essa fé e essa esperança, a gente continua. Vamos lembrar do nosso doutor, querido amigo, doutor Bezerra de Menezes. Doutor Bezerra de Menezes, quando ele vem, né, lá do Nordeste para aqui, para o Rio de Janeiro, né, lá de Recife, que ele vem para cá, que ele vai para a escola de medicina, né, que é a escola de medicina da UFRJ, né, na época era a Escola de Medicina do Brasil, se não me engano o nome da época da faculdade, que ele chega e acontece tantas coisas que ele chega atrasado, que ele perdeu o horário de se inscrever. E ele tinha, a família já estava com uma certa... A família era uma família que tinha posse, mas devido a embates políticos de adversários, estava enfraquecido e o pai já tinha perdido boa parte do dinheiro deles, eles já estavam vivendo ali no limite. Então todas as economias dele, do pai, ele pegou e veio para o Rio de Janeiro para essa oportunidade de estudar medicina, que ele não quis ser advogado, assim como era a sua família, já sentia aquele no seu íntimo, a vontade de cuidar das pessoas, de ser médico, e chega aqui, está fechado, ele perdeu o horário dos imprevistos que aconteceram. Ele senta ali na praça, fica sentado, cabisbaixo, pensando na sua vida, pensando de todas as dificuldades que passou, de tudo que aconteceu, e fica assim. E tinha uma menina brincando com a sua babá, a moça que tomava conta dela, e ela jogando bola para lá, ela olha o doutor Bezerra e de repente ela olha, vem andando em direção dele e pergunta, por que você está triste? E ele fala, estou triste porque eu vinha me inscrever, era hoje o dia que eu tinha que passar aqui pela entrevista da inscrição da escola de medicina, e eu tive diversos problemas, aconteceu tanta coisa no caminho, né, que eu cheguei atrasado. Aí a menina olhou assim para ele e falou, vem aqui comigo.
E ele estranhou assim, a menina chamando ele, e ela foi andando, foi pela lateral, tinha uma portinha que dava acesso à faculdade. Ele entrou junto com a menina e a babá e foram andando pelos corredores até chegar a uma sala. Era a sala do diretor da faculdade. E o diretor da faculdade era o pai dessa menininha. E ela fala: papai, esse moço teve tantos problemas, ele quer muito fazer é, 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 medicina. E aí o pai dela conversa com o Bezerra e aceitou a inscrição dele, marcando para ele os dias que teriam de sabatinas lá, né, que tinha que fazer primeiro uma inscrição, era um processo um pouco diferente como é hoje, né, até porque poucas pessoas faziam faculdade naquela época, né? Então, e assim ele foi e entrou na faculdade. Depois, passando-se por apuro, essa é mais conhecida, né, sem dinheiro para se manter no curso de medicina, sem como pagar o quarto que alugava, e aparece um aluno para ele, uma pessoa querendo aulas de matemática. Não era nem a matéria que ele mais sabia, mas ele ficou meio assim, o rapaz insistiu de pagar e ele, né, com o escrúpulo que ele tinha, né, de não querer aceitar uma coisa que ele não, de repente nem poderia assessorar direito, nem poderia fazer, né, ele tinha, era muito, todo certinho, né, mas o rapaz insistiu tanto e deixou o dinheiro para as aulas, que era o dinheiro certinho que ele precisava para pagar o aluguel. E ele estuda, se prepara, pega os livros antigos dele, vai na biblioteca, busca mais livros, estuda para poder ser um bom professor, pelo menos para, né, para honrar com compromisso, já que a pessoa tinha pago para ele dar aula, então ele se preparou, se capacitou para fazer esse estudo, né, para dar aulas para ele. E o rapaz nunca apareceu. E quando ele se torna espírita, e o Dr. Bezerra de Menezes era uma pessoa muito boa, já desde sempre, foi sempre uma pessoa muito boa, muito acolhedora, já fazia o bem. Ele não fazia o bem porque ele se tornou espírita, ele já era uma alma caridosa antes, ele já fazia as consultas de graça, atendia os pobres antes de se tornar espírita. Só que quando ele leu o Livro dos Espíritos, era um livro que ele já conhecia, que ele já tinha um conhecimento de antes, né? Ele já tinha lido, ou no plano espiritual, provavelmente, né? Já sabia de todos aqueles preceitos que estavam ali, quando ele se torna espírita, que ele lê e bate com todo o pensamento dele. E vem a mensagem para ele dizendo que ele não precisava se preocupar, que ele poderia ir trabalhando, porque todas as vezes que fosse necessário, apareceria um jovem com aquele dinheiro que ele precisava, com aquele dinheiro que estava necessitando para aquele momento, né? E a gente, pela vida que o Dr. Bezerra de Menezes, que não foi fácil, né? Ele ajudou muita gente, mas ele não teve uma vida fácil. Ele passou por muitas dificuldades, foi caluniado, porque ele, numa época que nem recebia dinheiro para ser vereador, que era como se fosse deputado estadual na época, que era a capital do império, ele foi caluniado, ele foi um monte de coisa. E mesmo assim ele fez projetos contra a escravatura, né? Sempre debateu daqueles que tinham escravos. A Floresta da Tijuca, ele lutou bastante pela Floresta da Tijuca, por causa dos mananciais de água, com a preocupação de falta de água, quer dizer, desde a época do Império. Então, não teve uma vida fácil. Não teve uma sequer vida fácil. E ele sempre manteve a fé, porque a fé nos dá esperança. Então, queridos amigos, eu queria falar com vocês, porque essa é a chave, como diz aqui, né? A fé, mãe da esperança e da caridade. Depois eu penso que vocês leiam esse aqui, que é o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, né? Que é o item 11. Né? A fé, mãe da esperança e da caridade. Porque enquanto a gente mantiver a nossa fé, a gente terá esperança. Se algo abalar a nossa fé, a gente perde a esperança. Então, os milhares de sofredores que perdem a esperança, que não acreditam mais nada, né,
que são convencidas pelo materialismo, que depois não há o nada, que a vida não tem sentido, que tem que aproveitá-la toda agora, não importando como, o importante é você e não o outro, né, que é o que prega, né, o importante é a sua felicidade, que é o que é pregado, né? Então, vejamos que nós temos que manter ativa sempre a nossa fé. Jesus nos disse, nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Jesus. O Eclesiastes diz, a felicidade não é nesse mundo, então vamos viver nesse mundo como temos que viver nesse mundo. Mas vamos nos lembrar que somos espíritos imortais. Que aqui a gente encarna para fazer alguns tipos de resgate de erros do passado. Que vamos ter sim certos momentos de alegria, mas a felicidade será quando nós chegarmos no plano espiritual e encontrarmos aquele que nós amamos, os que estão lá, e outros que conviviam com a gente, que já estão na pátria espiritual, a nos receber de alegria por a gente ter vencido. A gente pode, nessa vida, a gente pode ter passado despercebido, ninguém pode notar a nossa presença. Mas se a gente faz o bem, pratica a caridade, auxilia o próximo, tenta viver uma vida melhor possível, a gente sai vencedor dessa terra. Pode não passar em lugar nenhum, pode não passar nos redes de TV, nas mídias sociais a gente pode passar despercebido, de repente a gente não tenha 20, 30, 100 pessoas que são amigos, mas entraremos aonde é mais importante, como vencedores como vencedores aqui no plano material, retornando para a pátria espiritual como vencedores e sendo abraçados por aqueles que realmente fazem parte da nossa família espiritual. Lembrando uma história do nosso, se eu não me engano, acho que é do querido Emmanuel, não, Neo Lúcio, perdão, que era um pregador, né, que tinha que caminhar para pregar, para fazer a sua tarefa. Mas tinha que enfrentar os óbices e as dificuldades da vida. Ficou meio na incerteza, sem saber o que fazer. E foi. Tinha um destino que ele tinha que ir e foi. Foi nesse destino até que chegou o momento em que já estava muito escuro e ele não conseguia enxergar um palmo à sua frente. Então, ele vê na beirada do caminho uma cova, um buraco, e resolve se abrigar ali. Quando ele vai sentar para poder deitar e descansar ali um pouco, o cachorro começa a latir, e ele resolve seguir em frente. Ele vai entrando, caminhando mais em frente e chega numa bifurcação do caminho e já não sabia mais o que fazer, mas à frente tinha uma ponte e ele viu que do outro lado tinha uma espécie tipo uma área clara, branca, e ele pensou em ir até lá, mas começou a chover tão forte, a ventar tão forte, que caiu a ponte. Ele então resolve virar para a direita. E ele vai caminhando e vê um tronco de uma árvore com um buraco e resolve se abrigar ali. Mas o vento também não permitiu. E o tronco cai. Não tendo o que fazer, ele segue em frente. E vai andando bastante, até que vê um vilarejo com algumas casas. Bate na primeira casa, ao que é mal recebido, e é enxotado, não lhe dão um abrigo. Ele triste, vai mais para baixo e se fica embaixo de umas telhas, tentando se proteger do vento, da chuva e do frio. O cachorro começa a latir sem parar e vai embora. Deixa-o sozinho ali. E ele fica ali, passa a noite toda, já chorando,
perguntando para o pai por que o pai tinha o abandonado. E de manhã cedo, quando desperta, sabe pelos moradores da vila que aquela casa onde ele pedira abrigo, na madrugada fora assaltada. E as pessoas que estavam na casa foram todas assassinadas. Ele já viu a providência divina já o livrando. Então ele resolve, pergunta para o lugar que ele falaram que ele errou de caminho, ele tinha que voltar. Ele volta para o caminho, anda, vê o tronco caído que ele tentou se abrigar na noite. E soube para um rapaz próximo que ali era um covil de lobos. Mais uma vez a providência divina o amparou. Mais à frente ele olha aquela ponte que tinha tombado. E uma pessoa disse que mais à frente era um caminho muito perigoso, que tinha um lodaçal, e várias pessoas que não conheciam o caminho acabavam entrando naquele lodaçal, ficando preso no lodo e morrendo ali. Mais uma vez a providência divina o tinha auxiliado. Voltando pelo caminho para pegar o caminho correto, né, ainda na sua caminhada, viu que aquele buraco na noite que ele queria, aquela cova na beira da estrada que ele queria deitar, era um ninho de cobras. Quer dizer, mais uma vez a providência divina o auxiliou. E o seu cachorro, que tinha fugido, fora para não alertar os ladrões de onde ele estivera. Então, em todo tempo, a providência divina estava cuidando dele. Então, queridos amigos, é uma coisa que a gente não pode deixar de esquecer. Todos nós somos filhos de Deus. E como os filhos do Pai, o Pai cuida de todos. Em todos os momentos, Ele vai nos protegendo. Apesar de a gente imaginar que estamos sozinhos, que não temos ninguém, que estamos abandonados, muitas vezes a gente chora achando que está abandonado, muitas vezes tantas coisas acontecem, mas nós não estamos desamparados. Como diz o nosso querido Eurípides Barçanufo, invisibilidade não quer dizer ausência. Os amigos espirituais estão sempre cuidando de nós. Eles estão sempre, a cada momento, nos cuidando, nos alertando, chamando a nossa atenção. Quem nunca teve uma intuição de descer num ônibus e depois saber que o ônibus tinha acontecido algum acidente, alguma coisa? Quem nunca teve uma intuição de, ao entrar numa rua, virar para o outro lado? E tantas coisas mais que acontecem que a gente nem fica sabendo que a providência divina nos protegeu. Vamos manter a nossa fé. Vamos acreditar sempre. Porque, por mais haja dor e sofrimento na nossa vida, nós não estamos sofrendo mais do que devemos. Nós estamos, sim, tendo a oportunidade de resgatar erros passados. Toda vez que chega algo, devemos dizer obrigado, Senhor, por me dar a oportunidade desse resgate. Porque muitas vezes a gente não sabe o mal que fizemos no passado e, de repente, se fôssemos cobrados de tudo que fizemos no passado, seria de uma forma muito pior. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Enquanto estivermos trabalhando no bem, diz Emmanuel, aquela cobrança é assustada. O Pai posterga a cobrança enquanto estivermos trabalhando no bem. Então, queridos amigos, é manter a fé, é trabalhar pelo bem, é tentar fazer o máximo que nós pudermos. Isso sim vai nos garantir uma melhor caminhada. E não se esqueça, o Pai vela por nós em todo instante. Assim como esse pregador que em todo o seu caminho estava protegido, todo o mal foi evitado dele, mas ele sentiu frio, sentiu fome, ficou molhado pela chuva, mas
Imagine se ele deita no ninho de cobras, né? Sendo mordido e picado, né? Injetado veneno, né? A dor horrível, como ele iria desencarnar. Ou se ele passa a ponte e cai no lodo, e fica preso no lodo como se fosse areia movediça, tentando fugir, 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 afundando, afundando, um desespero que seria. Ou então achar que, né, finalmente encontrou um lugar, um porto seguro, uma casa, um lugar quentinho, e ela é invadida pelos assassinos, pelos ladrões e assassinos que ceifaram a vida de todos que se encontravam ali, né? Então, lembre-se que tudo isso existe na nossa caminhada. Há um monte de coisa e a gente só passa tão somente por aquilo que tem que passar. E mesmo assim de forma muito abrandada, porque o Pai, Ele cobra em prestações suaves aquilo que fizemos outrora. Então, para manter a esperança é manter a fé, acreditar que Deus cuida de nós. E a única coisa que Ele nos pede é seguir os seus mandamentos, que é amar a Ele sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nada além disso, não é uma carga pesada, né? E sim, se a gente aceitar isso, o fardo se torna mais leve, a gente passa a ter resignação, a gente passa a entender, a gente passa a enfrentar todas as dificuldades da vida. Não é mesmo, queridos amigos? Ah, nós vamos encerrando aqui a nossa fala, agradecendo ao nosso querido Santana aí, nosso querido amigo, né, que nos convidou, os amigos aí do GEA, um beijo no coração, um abraço forte. E estou louco, né, torcendo, continuando as nossas orações que nós continuamos aí fazendo para que essa pandemia ela ceda, né, que a gente possa começar a voltar a frequentar aí as casas espíritas, a trabalhar, né, e para a gente poder um dia ir conhecer os amigos, abraçar os amigos, né, que a gente já tem a certeza plena que quando a gente vai em algum lugar, é porque ali tem relações nossas, né? Ali tem relações nossas de um passado, de outras encarnações que a gente nem imagina. É tal qual romances do André Luiz, que vai num lugar, conhece um amigo, faz outro amigo, e está sempre ligado a um mentor, a alguém, a alguma pessoa próxima. Todos nós somos assim, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós estamos um perto do outro, todos nós estamos unidos pelo amor de Deus por todas nós. Então, amigos queridos, um beijo, um abraço no coração de vocês. Eu peço que a nossa querida irmã Sheila, né, que é da casa onde eu pertenço, que é o Centro Espírita Sheila, né, aí o Gé, a irmã Angélica também, nos ampare, nos proteja e que a gente mantenha a fé. Né, porque quando a gente mantém a fé, como a gente viu aqui, né, a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essa tríade vai nos manter a esperança da vida, vai nos colocar no caminho correto. E a gente vai passar por todas as adversidades. Nos machucaremos sim, nos arranharemos sim, sofreremos um pouquinho sim. Mas o prêmio que nos espera no final é 1000 vezes maior de todo o sofrimento que nós passamos. Ok, meus amigos? Fiquem todos na paz do Cristo. Um beijo enorme no coração. Obrigado por tudo.